Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pare agora por um instante e se pergunte: o que é de fato adorar a Deus? Será que é cantar um hino? Será que é estar presente em um culto ou levantar as mãos e se emocionar durante uma liturgia? Bom, hoje nós iremos mergulhar em uma das conversas mais profundas já registrada nas Escrituras, o encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira de um poço. O diálogo de Jesus com esta mulher rompeu todas as barreiras culturais e sociais, mas também revelou ao mundo o verdadeiro sentido da adoração. Prepare então o seu coração, pois esta aula ela vai muito além da teoria. Ela nos chama a viver uma vida inteira rendida ao Pai, em espírito e em verdade. Que Deus fale com você de maneira poderosa e impactante. Sim, e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com a sua classe e, claro, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma lição. Inscreva-se no canal e vamos juntos crescer no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos então para a nossa terceira lição e hoje nós falaremos sobre a verdadeira adoração. A nossa lição de número 3, lição da CPAD, e hoje nós temos o privilégio de estudarmos essa temática tão oportuna. Você irá entender o que é a verdadeira adoração. Iremos trabalhar aqui o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e extrair algumas lições importantes a partir deste diálogo. E eu quero convidar você para que juntos possamos mergulhar nesse texto da Palavra de Deus e extrair as lições, em especial dentro da nossa lição de hoje, tá bom? Então, se você já está aí preparado para mais um estudo, não esqueça de que é importante você ter nas mãos a sua lição. Se possível também, tá bom? Adquira o livro de apoio, é muito importante porque a lição, na verdade, é um resumo do capítulo do livro de apoio. E também, se possível, né, esteja aí de posse da sua Bíblia. E claro, todo estudante deve estar também com caneta e papel nas mãos para fazer as devidas observações, tá bom? Então nós contamos aí com a sua participação, contamos aí com você interagindo e também fazendo as devidas observações da nossa lição de hoje. Ok, queridos? Vamos então avançando para o nosso texto áureo que está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, tendo em vista que esta lição vai se debruçar ao longo dos capítulos, né, do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. E hoje, no capítulo 4, versículo 24, nosso texto áureo diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, esse texto áureo já é muito profundo e detalhista com respeito àquilo que nós iremos trabalhar também nesta lição. Olha que informação importante nós temos aqui. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E aí o texto aponta: importa que os que o adorem em espírito, ou seja, essa ligação entre o espírito humano e este ser que também é espírito. Então nós temos que adorar em espírito para um Deus que é espírito. E veja que esta adoração também ela é em verdade. Nós iremos entender aqui o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Além do mais, também compreender o que é adoração, tá bom? O que é adoração? Nós temos hoje uma disseminação muito errada do que é adoração no meio evangélico, no meio cristão, onde por vezes as pessoas entendem e associam adoração puramente ou unicamente como o ato de dar glória, ou de louvar, ou de levantar a mão, ou de se emocionar, ou de chorar.
Mas veja que a adoração, e a gente vai perceber isso aqui, vai muito além de gestos, vai muito além de rituais, vai muito além das emoções, vai muito além apenas de expressar verbalmente palavras, ainda que estas sejam palavras que mostrem um louvor ou uma exaltação a uma divindade, ou à divindade, neste caso, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Então você irá perceber, querido, que adorar a Deus é muito mais do que liturgia. Amém? Nossa verdade prática diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então aqui perceba, na verdade prática, que nós já temos aqui uma deixa importante com relação ao que nós vemos hoje, ou com o que as pessoas interpretam por adoração. As pessoas dizem assim: ah, eu vou ao culto para adorar. Mas veja, adorar significa viver em total rendição. Não se trata de separar 2 horas. Não se trata de separar um momento de adoração. Não se trata de reservar aos domingos à noite aquele horário em que você vai estar no culto voltado para adorar a Deus. Adorar significa viver, viver em total rendição. Ou seja, adorar a Deus não é um ato único do dia, deve ser a nossa atitude diária, deve ser a nossa vida diária rendida ao Senhor. Então, adorar está muito mais além de separar horas para Deus. Embora separar esse momento para Deus, esse momento de adoração, de louvor a Deus, seja extremamente importante, porque é você reservar aquele momento para consagrar exclusivamente ao Senhor. Mas veja que adorar está muito além de uma liturgia, está muito além de um horário de culto específico. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos completamente a Ele. É por isso que a adoração de alguém, ou louvor verbal, ou a participação de um culto de alguém que não tem o seu coração plenamente entregue a Deus, na verdade, não passa de um louvor apenas com os lábios. Lembra-se das palavras do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Pois é, adorar a Deus verbalmente, participar de uma liturgia do culto, mas não viver uma vida totalmente rendida ao Senhor, ou entregar-se plenamente a Ele, na verdade, é um louvor que sai apenas pelos lábios, mas não sai do coração. É um louvor verbal, é uma honra com os lábios, mas não é uma honra, uma disposição do coração. Pense nisso, irmãos. É muito importante compreendermos esta verdade tão clara aqui da nossa verdade prática. E aí nós temos a leitura bíblica. A nossa leitura bíblica, ela está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 5 ao 7, depois o verso 9 e 10, e depois o verso de número 19 ao 24, ok? Esta é a nossa leitura bíblica de hoje. Ela pontua alguns versículos do capítulo 4, e eu quero chamar então a sua atenção para esta leitura, tá bom? Com a lição nas mãos, você pode acompanhar esta leitura. Caso você não tenha a lição, você pode também abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, tá bom? Vamos então fazer a nossa leitura. Leiamos então o verso de número 5 do capítulo 4, que diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Verso de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Os versículos de número 19 ao verso de número 24 nos diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok? Eu não vou me deter à leitura, tendo em vista que nós iremos pontuar aquilo que é necessário no corpo da nossa lição, tá bom? Então vamos avançar aqui para o nosso objetivo da lição de hoje. Primeiro, é esclarecer a você, aluno, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Iremos trabalhar aqui para que você compreenda esse diálogo. Segundo, fazer com que os alunos, ou seja, fazer com que você compreenda que a verdadeira adoração é um ato de redenção total a Deus. E, por fim, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então, a lição de hoje tem como palavra-chave, tem como ideia central trabalhar o conceito, a etimologia e o significado do que é a adoração, tá bom? Então, vamos assim trabalhar nessa temática dentro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E claro, é importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos para que possamos trabalhar o texto do Evangelho de João, capítulo 4, que nos trata, onde a nossa lição trata diretamente em seus pontos o capítulo de número 4, tá bom? Então, se você puder agora manter a sua Bíblia aí aberta, para que juntos possamos visualizar esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana e compreendermos também essa questão da adoração que é tratada por Jesus no diálogo com esta mulher, respondendo esta pergunta teológica que surge aí, ou que é respondida por Jesus mediante a pergunta desta mulher. Amém, queridos? Então vamos aqui já adentrando para o nosso ponto 1, que fala sobre o encontro em Samaria e duas preciosas lições. É interessante que no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus ele deixa de lado as discussões, os diálogos e os embates com os escribas e fariseus. E então Jesus ele segue, ele deixa ali a Judéia e retira-se outra vez para a Galileia. E a Bíblia diz que era-lhes necessário passar pela região de Samaria. É interessante essa colocação do autor, era necessário passar por Samaria, ou seja, havia uma necessidade de passar em Samaria, e você vê que aqui Jesus está tomando uma rota diferente da que qualquer judeu comum faria, que era evitar a cidade de Samaria, evitar a região de Samaria. Embora o percurso da Judéia para a Galileia seja mais curto passando pelas terras de Samaria, obviamente os judeus, por causa
da falta de comunicação, da divisão que havia entre judeus e samaritanos, eles preferiam caminhar por um percurso mais longo desde que não precisasse passar pela terra dos impuros samaritanos. E é por isso que você encontra por diversas vezes Jesus, inclusive refutando algumas ideias dos fariseus e citando como exemplo algumas figuras dos samaritanos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Jesus está diretamente ali dando uma lição de moral para os judeus que julgavam-se santo, como principalmente um dos homens mais santos considerado pelos judeus, que era o próprio sacerdote ou o sumo sacerdote, e também ali os levitas, que eram homens que estavam diretamente envolvidos com o culto, com a adoração, com a liderança espiritual de Israel. E então Jesus mostra que o, o fariseu, ou melhor, o sacerdote e o levita passaram de largo quando viram um homem prostrado no caminho. E aí Jesus mostra um homem samaritano parando e dando toda a atenção devida, todo o cuidado devido àquele homem. E Jesus então mostra nitidamente a diferença entre judeus e samaritanos e contraria a mentalidade dos judeus sobre os samaritanos, porque principalmente os escribas e fariseus que consideravam os samaritanos impuro, imundo. E então Jesus dá uma lição muito grande mostrando aí a compaixão, a misericórdia dada pelo bom samaritano, em detrimento daqueles que deveriam de fato demonstrar justiça, bondade, compaixão, como era o caso dos sacerdotes e dos levitas. E você vê então Jesus nesses embates, né, sempre dando uma ênfase de que a concepção que eles tinham dos samaritanos, na verdade, não estava correta, não estava certa. E então aqui Jesus, o texto nos aponta que era necessário Jesus passar por Samaria. E aí muitos têm feito conjecturações e devidas colocações sobre do porquê era necessário passar por Samaria. Alguns dizem que porque Jesus estava cansado, outros dizem porque Jesus queria então passar por um caminho mais curto, outros porque Jesus queria quebrar as barreiras raciais e também discriminatórias com a região de Samaria. Enfim, muitas são as opiniões concernente o porquê era necessário Jesus passar em Samaria. Eu penso, particularmente, que era providência divina para que esse diálogo acontecesse, para que isto que nós temos aqui no capítulo 4 tivesse para nós como uma verdadeira lição de vida, de espiritualidade, de adoração. Então eu penso que isso acontece por providência divina. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque lá havia uma mulher, não apenas ela, mas uma aldeia, uma cidade que precisava ser também alcançada pelo poder do Evangelho. E é isso que vai acontecer. Então era necessário Jesus passar por Samaria. E aí a gente percebe que há duas lições importantes que nós aprendemos por este fato de Jesus passar em Samaria. Primeiro, nós encontramos Jesus sentado à beira de um poço conhecido ali como um poço de Jacó, ou seja, um poço que Jacó tinha cavado para os seus descendentes. E enquanto Jesus senta ali na beira do poço, seus discípulos vão às aldeias comprarem comida ou trazerem comida para Jesus. Jesus então fica sentado na beira do poço, num momento assim bem mais reservado, sozinho, e num horário bastante crítico, porque segundo alguns comentaristas bíblicos, era comum as pessoas irem ao poço para tomar água ou para buscar água pela manhã ou no final da tarde. Mas Jesus, já próximo ali do meio-dia, da hora sexta, Jesus então se aproxima daquele poço e neste momento, por volta ali de meio-dia, vem uma mulher buscar água. Provavelmente ela escolheu este horário estrategicamente, talvez porque ela quisesse isolamento, porque ela quisesse evitar constrangimentos, ou evitar olhares ou comentários, ou porque ela não era muito bem aceita socialmente. Então ela vai buscar água num momento bem diferente do que comumente as pessoas desceriam o poço. Ela vai de meio-dia, o sol calcicante, o tempo era árido, seco. Aquela mulher estava
então indo ao poço num horário bastante incomum, ou num horário, inclusive, que não despertasse a atenção de ninguém. Mas, para sua surpresa, ela avista um homem sentado à beira do poço e, ainda para aumentar a sua surpresa, este homem pede a ela água para beber. A mulher percebe que o homem era judeu pela sua veste, percebe que ele era judeu, talvez pela forma e a característica como Jesus se vestia, inclusive, como ele falou, ela percebe que ele é um judeu. Logo, ela pensou, bom, se fosse um samaritano, poderia até sofrer uma crítica, porque eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, mas já que ele é judeu, provavelmente ele não me conhece, não sabe nada sobre mim, e também não há diálogo entre nós. Essa mulher se aproxima, começa a tirar a água, de repente, Jesus quebra o gelo, quebra as barreiras raciais, as barreiras também culturais, as barreiras históricas. Jesus quebra todo o protocolo e começa um diálogo com esta mulher. Interessante que Jesus, então, pede para ela exatamente aquilo que ela veio buscar. Jesus estava sentado à beira do poço e Jesus pede, então, dai-me de beber. Aquela mulher, antes de dizer se daria ou não água para Jesus, o repreende, dizendo: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, água? Irmãos, o que esta mulher está colocando em pauta aqui é algo muito interessante, porque no comum, um judeu não falava com a mulher em público, principalmente se ela estivesse sozinha, não falava. E da mesma forma, a mulher também não respondia ou não falava com o homem em público. E veja que Jesus quebra essa barreira também. E mais ainda, um judeu não falava com outra mulher dentro da própria comunidade. Agora imagine Jesus falando com a mulher que não era da sua comunidade. Jesus começando o diálogo com a mulher, inclusive, que é uma barreira histórica entre judeus e samaritanos, mas Jesus quebra esse diálogo. E a repreensão desta mulher a Jesus, essa dura que ela dá, dizendo: como sendo tu judeu, pedes águas a mim, que sou mulher samaritana. Ela tipo está dizendo assim: o senhor não tem vergonha? Como é que o senhor tem a ousadia de me pedir água? Aí Jesus então diz para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, na verdade você não daria, você pediria. Meu Deus, irmãos, você pediria. Aquela mulher então, curiosamente, olhou para Jesus, olhou para as mãos de Jesus e disse: como assim o senhor me daria água? Eu pediria água para o senhor. Primeiro que o senhor não tem balde para pegar água. Como é que o senhor me daria água? Aí Jesus acrescenta: olha, na verdade a água que eu lhe der vai se tornar em você uma fonte de água viva, de tal forma que você não precisaria tornar aqui ou beber desta água, porque quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede. Jesus sai do diálogo de uma conversa comum, de uma conversa sobre a água natural, e Jesus traz esta mulher para uma sede que havia dentro do seu coração. E aqui é a primeira lição, a necessidade do ser humano. Todo ser humano tem dentro de si a necessidade de Deus, a necessidade do Senhor, a sede pelas coisas celestiais. Dentro do ser humano é esta sede. Jesus trabalha exatamente neste ponto na vida desta mulher. E ela, curiosamente, irmãos, ela diz: eu quero desta água, eu quero uma água que eu tome e não preciso mais tornar aqui, não ter mais sede, eu quero desta água viva que o Senhor está prometendo aí. Aí Jesus agora diz para ela: muito bem, você quer da água? Vai chamar o seu marido. Irmãos, quando Jesus fala isso, esta mulher, ela vai ficar provavelmente com mais vergonha ou tímida, mas ela dá uma resposta sincera, ela não mente, não nega, ela não tenta maquiar diante de Jesus, mas ela diz assim: eu não tenho marido, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: dissestes bem não ter marido, porque tiveste 5 maridos.
E o que tu tens agora não é teu marido. Irmãos, quando Jesus falou isso, aquela palavra foi lá dentro do coração daquela mulher. Vasculhou o mais profundo da sua alma. Como diz Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra foi lá no coração daquela mulher. Logo, ela percebeu que Jesus era muito mais do que um homem com sede. Jesus era um profeta. E ela disse: vejo que és profeta, porque Jesus havia revelado uma particularidade da sua vida. Naquele momento, irmãos, ela pensou: bom, então eu tenho uma dúvida. Eu gostaria que ele me respondesse, né, ou me tirasse essa dúvida. E ela disse assim: olha, nossos pais nos ensinam que devemos adorar no monte, mas os judeus, vocês, dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Veja que esta mulher, ela faz uma pergunta para Jesus, não é, sobre o lugar de adoração a Deus. A pergunta dela é sincera. Ela questiona Jesus. Olha, já que tu és um profeta, o senhor pode me explicar aqui? Eu tenho uma dúvida teológica. Gostaria que o senhor pudesse me explicar, me trazer luz. Aonde é que realmente a gente deve adorar? Será que nós samaritanos estamos certos? É nos montes que nós devemos adorar? Ou será que vocês estão certos e é em Jerusalém o lugar de adoração? O senhor pode me ajudar? Então ela tem uma dúvida sobre o lugar de adoração. E aí Jesus vai dar uma resposta para ela muito importante, que vai agora para o centro do nosso diálogo aqui, da nossa lição. Jesus então lhe responde no verso de número 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, irmãos, a resposta de Jesus quebra a concepção daquela mulher de que a adoração estava restrita a um local geográfico, no monte ou em Jerusalém. Aquela mulher tinha essa dúvida: será que a adoração que Deus recebe é a adoração que se faz no monte ou é a adoração que é feita em Jerusalém? Há muitos crentes, irmãos, que têm a teologia desta mulher samaritana. Eles acreditam que Deus só recebe adoração se for em um determinado lugar ou espaço geográfico onde nós devemos ofertar o culto a Deus. E Jesus então mostra para esta mulher que o tempo é chegado em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, que não depende mais do lugar, que não depende mais de um espaço geográfico. O que importa na adoração não é apenas o lugar onde você está adorando, mas é a disposição do coração, mas é a sinceridade interna pela qual você está adorando. Então, a questão aqui não é o local, a questão aqui é a disposição da alma, é a disposição do espírito em cultuar e adorar ao Senhor. Então, enquanto muitos hoje, inclusive nesse período que nós passamos aqui de pandemia, muitos crentes se sentiram proibidos de adorar. A gente está proibido de adorar, está proibido de cultuar a Deus, como se o fato de não poderem ir ao templo fosse de fato um bloqueio à sua adoração. Quando na verdade, irmãos, a nossa adoração não pode depender do templo, não pode depender do momento da reunião, que é muito importante, que é inclusive uma ordem bíblica: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas entenda que a adoração está muito além do espaço geográfico.
Louvado seja Deus, irmãos, pelos momentos que nós nos reunimos como igreja para cultuar, para adorar a Deus, para ofertar o nosso culto ao Senhor, reservando aquelas 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e meia de culto a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas entenda que a adoração não termina com a bênção apostólica e nem começa com a oração inicial do culto. A adoração é um estilo de vida. A adoração, ela vai muito além da liturgia, do culto cristão, e ela se estende para toda uma vida, e a gente vai ver isso com mais clareza aqui também no corpo da nossa lição, tá bom? Nos demais pontos da nossa lição. Então, queridos, a sinopse do ponto 1 diz o seguinte: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Então, veja, a verdadeira adoração, ela preenche o nosso coração. Ela preenche o vazio que há dentro do nosso coração. Compreende? Vamos então para o nosso ponto 2, que fala sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E aí, vamos pontuar aquilo que nós acabamos de falar com os irmãos. Qual é o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração? Primeiro, que Jesus ensina que a adoração não depende de um lugar específico, nem no monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós iremos ver aqui, através deste ensino de Jesus, a importância da adoração, certo? Qual é a verdadeira adoração? E iremos ver também que o que Jesus nos ensina a respeito da prática da adoração. Quando Jesus fala sobre a água viva, aquele que tem sede, vem e beba, da água viva e da água que eu lhe der, lhes tornará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus está usando a água como símbolo do Espírito Santo. Ou seja, aquele que bebe, que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, este terá dentro de si agora uma fonte. O poço de Jacó, irmãos, não era uma fonte de água viva. O poço de Jacó era alimentado por água da chuva. O poço de Jacó era cheio por causa do orvalho que descia dos montes e enchia aquele poço, e ali as pessoas buscavam água para si. Mas Jesus está falando aqui de uma água viva, e essa água viva é uma referência à presença do Espírito Santo no nosso coração, como ele nos ensina aqui em João capítulo 4, versículo 14. Então veja que essas palavras de Jesus se refere aí ao Espírito Santo habitando dentro de nós e que faz de nós então a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não está mais restringida a um espaço geográfico, mas está presente em todos os lugares. Aonde existir um coração adorador, ali está também a adoração sincera, verdadeira. Onde houver um coração inclinado, um coração devoto ao Senhor, independente do lugar. Então veja que a adoração, ela, mais do que uma adoração formal e ritualística, a adoração autêntica, ela possui essencialmente um caráter espiritual. O texto diz que Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então veja, Jesus e a verdadeira adoração. Queridos, o que é adorar em espírito e em verdade? Quando a palavra fala aqui de espírito, não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do homem. Então, adorar ao Pai em espírito significa adorar a Deus com as nossas emoções, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos. É nós adorarmos a Deus com todo o nosso ser interior. Todo o nosso ser interior deve estar envolvido na adoração. Adorar a Deus em espírito tem a ver com o meu ser
é o meu ser inclinado a ofertar culto a Deus, a adorar ao Senhor. Então, isto é adorar em espírito, ou seja, adorar com todo o meu ser. Agora, quando a Bíblia diz adorar em espírito e em verdade, a expressão em verdade nos remete à palavra de Deus. Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, corpo, né, a alma, a nossa alma, né, ou seja, nossas emoções, nossos pensamentos, nossa consciência deve estar inclinada a adorar a Deus, mas também em espírito, ou seja, mas também em verdade. Então, em espírito e em verdade. E em verdade nos remete a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, o nosso ser interior, ele precisa adorar de acordo com a palavra de Deus. O culto, irmãos, não é segundo o homem. Há um livro do pastor Augusto Nicodemos, que é uma exposição do livro de Malaquias, que ele fala o culto segundo Deus. Então veja, o culto não é segundo o coração do homem. O culto não é segundo a mente humana. O culto não é segundo o que eu penso, o que eu acho. Ah, eu acho que o culto deveria ser assim. Ah, eu acho que o culto deveria ser assado. Não é o que você acha. O culto não é como você pensa. O culto é segundo Deus, irmãos. Você acha mesmo que Deus, que nos fez para adorá-lo, que nos fez para a glória do seu nome, nos daria tantas instruções sobre tantos aspectos da vida e não nos daria orientações de como ele quer ser adorado? Então, o culto não é como eu quero, é como Deus quer. E essa concepção de que não gostei do culto, o culto hoje foi frio, o culto hoje foi morno, eu não gostei do culto hoje. Você nem gostou e deve continuar não gostando, porque o culto não é para você. Não é para você. O culto é para Deus. Quando você diz não gostei do culto, você está dizendo eu não gostei do que eu ofertei. É isso que você está dizendo? Porque o culto é uma oferta. O culto é você ofertando a Deus. Então vejam, essa ideia de não gostar do culto, quem tem que gostar ou não do culto não é você. Quem tem que gostar ou não do culto é Deus. Quem aprova o culto, se foi bom ou se foi ruim, é Deus. Então, você quando entrar num momento de adoração, num momento de louvor, for separar momentos para estar com Deus, reflita se o que você está ofertando é agradável a Deus. Não é se é agradável a você. Não é se isso é agradável às pessoas. Eu penso que é um erro gravíssimo que a nossa geração tem cometido, é preparar o culto para o homem. E aí nós cultuamos a personalidade. E aí nós cultuamos as pessoas. E aí nós cultuamos aqueles que vêm à reunião do culto. Aí você percebe louvores voltados e centrados no homem, a pregação voltada e centrada para o homem, e aí você vê toda uma liturgia que ela está voltada exclusivamente para agradar o homem e não a Deus. Então, queridos, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então, a adoração precisa ser segundo a verdade. Deve ser em espírito, deve envolver nossas emoções, nossa vontade, nossos sentimentos, mas deve também ser em verdade, ou seja, deve ser segundo a palavra de Deus, compreende? Então é assim que nós ofertamos o nosso culto a Deus. A nossa sinopse do ponto 2 diz que a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Ou seja, quando nós compreendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não há outra coisa a se fazer do que a não ser render-se aos pés de Jesus em adoração, em louvor ao seu santo nome. Ok, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos para o nosso último ponto da nossa lição de hoje. Vamos para o nosso último ponto. A adoração bíblica, que é uma ênfase aqui, a adoração em verdade. Primeiro, eu gostaria de trazer aos irmãos o conceito, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a etimologia da palavra adoração. O nosso autor, ele traz aqui a expressão hebraica, eu vou pronunciar, e talvez a gente não tenha uma pronúncia exata, né, de como seria essa palavra, mas seria
Rishatahá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração, respeito, característicos da adoração. Então veja, o que é a adoração no sentido hebraico? É você manifestar um temor reverente, um respeito reverente por uma divindade. Isso é, então, a adoração. Já no grego, nós temos duas palavras. Nós temos a palavra latreia e nós temos também a palavra proskuneo. Essas duas palavras, né, a primeira latreia, ela refere-se, então, à submissão de quem serve a outrem. Então, a palavra latreia tem a ver com serviço ao outro, serviço a Deus, neste caso, um serviço à divindade. Já a palavra proskuneo é a palavra que significa adoração, ato de adoração. E aí a gente precisa ir para o nosso dicionário em português, onde diz que adoração é atribuir mérito ou valor a uma divindade. Então veja, no nosso português, a palavra adoração remete a você reconhecer o mérito de uma divindade, de um ser espiritual, né, ou divino. Então aqui nós temos que adorar é essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Eu sei que no comum a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, adoração a Deus, temos que adorar por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Na verdade, você adora a Deus tanto pelo que ele é, como também pelo que ele faz. Obviamente que nós não devemos adorar a Deus somente pelo que ele faz. Se ele fizer, ele é Deus, digno de glória, de honra e de louvor. Se ele não fizer, aí você deve adorá-lo também por aquilo que ele é. Ele é santo, ele é imutável, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ok? Você adora pelo que ele é. Então a nossa adoração, ela tem sim esses dois cunhos, tanto pelo que ele é, como também pelo que ele faz. A adoração como um ato de rendição a Deus. Veja, o conceito fundamental da palavra adorar, né, do termo grego proskuneo, no Novo Testamento, nos remete originalmente à ideia de beijar, à ideia de dobrar os joelhos, é o ato de se curvar perante o outro, de prostrar-se com a testa no solo, literalmente, né, se curvar diante do outro. E isso aí, na verdade, mostra literalmente o reconhecimento de que o outro é superior e que nós somos insignificantes. Então, a pessoa a quem você está se curvando, você está demonstrando humildade com relação a ela e está reconhecendo então a sua autoridade. Então veja que este episódio, que lá de Lucas, capítulo de número 7, versículo 37 e versículo 38, quando a mulher quebra o cântaro, né, o vaso ali nos pés de Jesus, com um unguento, e se prostra ali aos pés de Jesus, enxuga com o cabelo, mostra nitidamente esse ato de adoração. Ali era um ato de adoração, literalmente uma adoração a Jesus. E nos ensina a reconhecer aí a nossa inferioridade e também a superioridade daquele a quem nós estamos dispostos a servir plenamente. A adoração como um ato de serviço a Deus. É importante que você entenda que a adoração, ela está diretamente ligada a este ato de serviço a Deus. Por isso que adorar é muito mais do que simplesmente uma liturgia, ou um louvor, ou um levantar de mãos, ou expressar glória, aleluia. É muito mais do que isso. A adoração é um serviço a Deus. Quando você está servindo a Deus, evangelizando, pregando o evangelho, levando o pão ao próximo, atendendo o necessitado, você está adorando a Deus. Sabia disso? Quando você para, por exemplo, para ouvir a pregação, você se dedica à leitura da palavra, à meditação, ao louvor ao Senhor, você está também servindo e adorando ao Senhor. Compreende? Então veja, a adoração ela é um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à nossa adoração. O que você faz para Deus, se faz com a motivação correta, isto também é um momento ali de adoração ao Senhor. Então esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja,
cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo. Aí nós lembramos de Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, onde Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o vosso culto racional. Então veja, Paulo ali está falando para nós que nós devemos ser um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto, o animal era trazido para o altar, ele era sacrificado, ele era morto ali no altar. Veja que esse sacrifício não tinha mais volta, o animal não poderia mais sair dali, entende? Ele era totalmente entregue ao altar, a sua vida era mortificada, certo? A sua vida era entregue ali como sacrifício. Então Paulo diz que nós somos este sacrifício, só que não um sacrifício morto, nós somos um sacrifício vivo. Isso mostra que nós devemos nos render completamente a Deus. Uma vez que você se rende para Ele, não há mais volta, é como um sacrifício vivo no seu altar. Desta forma, nós compreendemos que o culto a Deus, na verdade, se trata de um estilo de vida, porque nós somos este sacrifício, nós somos o culto. Eu gosto muito de usar uma expressão que é culto ambulante. Você, eu, nós somos um culto ambulante a Deus. Ou seja, cada palavra nossa, cada olhar nosso, cada gesto nosso, cada atitude, cada pensamento, cada lugar que nós frequentamos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós comemos, tudo deve ser para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado em todos os sentidos humanos, ok? Nós devemos adorar ao nosso Deus. Nós devemos ser esse sacrifício vivo colocado no altar do Senhor. E isso trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Nossa vida deve ser esta oferta viva, contínua, colocada no altar do Senhor. E aí nós percebemos que a adoração é também, a adoração, ela é uma experiência interior, do nosso coração. A adoração como um ato de serviço a Deus, ok? A adoração como um ato de serviço a Deus, e a adoração também é uma experiência interior de adoração. Sentimos aí a necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo de número 42, a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus e reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ok, queridos? Tranquilos? Então, aqui nós chegamos ao finalzinho de mais uma lição, de mais um estudo, onde nós focamos aqui nos ensinos práticos de Jesus a respeito da adoração e, por consequência, também discutimos um pouco sobre a doutrina da adoração cristã. E o capítulo 4 de João nos revela valiosíssimas lições no que diz respeito à necessidade do ser humano em beber da água viva que Jesus tem para dar e também da necessidade de nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Ok, queridos? Tranquilos? Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Então vamos para o finalzinho aqui. Eu separei uma frase para os irmãos. Adorar a Deus não é uma performance externa, mas uma entrega profunda do coração. Adorar a Deus não é somente levantar as mãos, dar bem muito glória alta, eu adoro. Quando eu chego na igreja, eu dou bem muito glória, dou bem muito aleluia, sim. Essa é a disposição dos lábios, mas será que esta é também a disposição do coração? Porque adorar a Deus é muito mais do que performance, é muito mais do que gestos, grito, glória, aleluia, levantar a mão, ficar de pé, assim, é muito mais do que isso. Se trata de uma entrega profunda do coração. Porque Deus, irmãos, não fica impressionado com teatro, viu? Vou repetir. Deus não fica impressionado com teatro. Não fica. Quando você levanta a mão para adorar a Deus, o seu coração deve estar também envolvido com isto. Se você se curva para adorar a Deus fisicamente, se lança no chão, se ajoelha, assim,
Você vê aquelas pessoas que adoram, né? Se lançam no chão e se quebrantam, né? Assim, e se ajoelham e choram e levantam as mãos e se abaixam. Se isto estiver acontecendo, mas não for a mesma coisa ou a mesma atitude do coração, irmãos, isso é teatro. Mais importante do que o que nós externalizamos ou aquilo que nós fazemos externamente é aquilo que está dentro do nosso coração. Deve haver uma coerência. Não curve apenas o corpo diante de Jesus. Curve o seu espírito, a sua alma, a sua vida esteja curvada diante de Cristo. Compreende? Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo abençoe você. E muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula para a glória de Deus aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe e aguardo você na nossa próxima aula, na nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0.